de hoje, mas a Rutinha então vai cantar para a gente. Vamos cantar o hino 259 do nosso cenário. Eu sei em quem tenho crido. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador para si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei. Se maus ou áureos dias vêm, se lutas eu terei, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar. Se de manhã, se à tarde vem para me levar ao lar, mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Amém. Bom dia para todos, que bom que o Senhor nos acordou para mais um dia estarmos aqui para adorar o nosso Deus. Estamos também muito felizes, porque quem está conosco aqui como mensageira é a Tamires. A Tamires é uma amada, é uma querida, muito especial. Tamires, bom dia, que o Senhor possa estar te usando. E nós temos uma excelente notícia, né? Que a Tamires está grávida, né? E então está vindo mais um bebezinho, né, Tamires? É isso aí, irmã. É o Caleb. É o Caleb, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Então agora vai ser um casalzinho, né? Estamos felizes também que a dona Glorinha também está aqui, né, na sala, juntamente com a Tamires. São duas amadas e queridas especiais aqui, né? Que nós amamos muito, né, Cési? Bom, gente, então para começar, nós vamos dar início, né? Eu vou começar, tá, Tamires, fazendo uma oração e você faz outra já para dar início à mensagem. Tá bom. Bondoso Deus, nós te entregamos agora esse momento todo especial, aonde vamos ouvir a tua palavra. Sabemos, Senhor, que o Senhor preparou uma mensagem que vai vir de encontro às nossas necessidades. E por isso, ó Deus, que cale o homem e que o Senhor fale através
da Tamires, para que nós possamos ser instruídos por tua palavra agora nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, e que retire-se a Tamires, Senhor, e usa-me. Usa-me para alcançar corações, assim como o Senhor alcançou o meu. Que a mesma palavra que foi falada, Senhor, lá no princípio, e todas as coisas se fizeram, esta palavra que vai ser dirigida nesse momento através das tuas escrituras possam ter uma transformação nas nossas vidas. Que possamos entregar as nossas vidas nas tuas mãos e estar disposta a fazer o teu querer. São bênçãos que te pedimos, te agradecemos, no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Bom Tamires, dia. a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, irmãs. É uma alegria estar com vocês. Estava com muitas saudades, né, dessa sala. Estava conversando com Ruth ontem. E toda vez que eu venho, né, que o Senhor me chama para passar alguma mensagem, aqui na sala de consagração, um dia anterior, o meu dia é totalmente abençoado, é um dia diferenciado. E eu sinto essa diferença que tem alguém orando por mim. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu gostaria de pedir perdão mesmo, sabe? Desculpa pelo atraso, porque eu estava orando aqui, estava no meu momento com Deus desde as 4 horas, e eu peguei assim no sono. A gente sabe que gravidez, a gente fica com muito sono, mas graças a Deus que tem irmãos, né, para despertar a gente. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse 2:10. Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia. Então, vamos lá, Apocalipse 2, versículo 10. Quem achou, pode falar achei. Quem não achou, a gente espera um pouquinho. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser disposto à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você já pensou alguma vez em morrer por Cristo? Estaria você disposto a isso? E se você estivesse disposto, você estaria apto para morrer por Cristo? Certamente, aqueles que têm dado a vida por Cristo têm recebido o auxílio do alto. Lá na China, aconteceu uma rebelião e bandidos, eles raptaram um missionário. E eles levaram para o seu refúgio lá nas montanhas e tentaram forçar ele a abandonar a fé. E ele se recusou a fazer. Assim, aqueles bandidos começaram a mutilar aquele missionário. Primeiro começou a cortar todos os dedos das mãos, os dedos dos pés, e eles perguntaram para ele: agora você vai abandonar sua fé? Ele disse: não. Então, aí eles começaram a cortar as mãos no punho, os pés no tornozelo, e gritaram, insistindo para que ele renunciasse sua fé em Cristo. Ainda assim, aquele missionário, ele se recusou a renunciar à sua fé. Aí, finalmente, começou a cortar os braços, as pernas, e enquanto ele estava morrendo ali, banhado em seu próprio sangue, eles perguntaram: e agora? Você tem alguma coisa a dizer? E aquele missionário disse: sim. Vocês podem fazer o favor de dizer ao meu filho que venha e toma o meu lugar na China? É interessante, irmãos,
que nós temos ouvido esse tipo de história em todas as terras, em todas as épocas. Nós temos ouvido histórias de sangue dos mártires, que tem sido derramado desde Abel até o tempo presente. O apóstolo Pedro, ele aprendeu o valor do sofrimento. Houve um tempo em que ele se recuou. Você pode recordar sua conversa, né, com Jesus, quando ele teve com Jesus, quando o mestre falou com ele e com os outros discípulos também sobre a sua breve morte, né? Que está lá em Mateus 16. Vamos lá, para Mateus 16, 21 a 23. Vamos ver qual que foi a atitude de Pedro em relação à morte de Jesus. Mateus 16, 21 a 23. Diz assim: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-a à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Entretanto, Pedro, ele aprendeu a benção do companheirismo no sofrimento. Depois que ele passa tempo com Jesus, depois que Jesus, né, morre, ressuscita, Jesus encontra com eles, Jesus come com ele. Olha o que ele diz lá em 1 Pedro 4:12. 1 Pedro 4, 12 e 13. Olha o que Pedro, o mesmo Pedro, mas agora um Pedro transformado, né? 4, 12 e 13. O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Assim, irmãos, não é estranho que os cristãos sofrem. Filipenses, vamos lá. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 diz assim. Filipenses 1:29. Porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha o interessante o que Filipenses está nos dizendo. Foi-nos concedido a graça de nós também padecermos por Cristo, de sofrermos por Cristo e até, se possível for, de morrermos por Cristo. Não somente crer nele, mas também morrer por ele. E é interessante que muitos têm questionado sobre a morte de João Batista, no qual o próprio Jesus, ele disse que ninguém é maior do que ele. Vamos ver um pouquinho sobre a história de João Batista. Ele era filho de um milagre. Ele foi dedicado ao Senhor desde o nascimento. Ele viveu no deserto, vestindo roupas estranhas, comendo vagem de alfarroba, mel silvestre. Ele aprendeu a amar o deserto e os espaços abertos. Quando ele iniciou seu ministério público, ele estava anunciando a vinda do Messias. E ele não poupou nenhuma palavra. Ele repreendeu o rei Herodes sobre o seu casamento.
E isso deixou a esposa dele com ódio dele. A esposa dele não gostou nada daquilo. E a esposa dele, ela convenceu o seu marido de lançar João Batista até a prisão. A maioria das pessoas, né, esperava que João fosse libertado, que fosse libertado em breve. Eles tinham certeza de que a consideração das pessoas e até mesmo do próprio rei Herodes garantia a segurança de João. Porém, o que aconteceu com João Batista? Ele esperou e ele esperou. O confinamento em masmorra pesava demais sobre ele, imagina. Aquele homem que vivia nas montanhas, aquele homem que vivia no deserto, né? Aquele homem que vivia no ar livre, cuja vida dele estava sempre em liberdade. Agora ele estava ali. Ele estava preso àquela masmorra. Estava pesado demais para ele. Começou a surgir algumas dúvidas. Começou a atingir na mente dele. Ele chegou ao ponto de duvidar de sua missão. Chegou ao ponto de duvidar da divindade de Cristo. E chegou a hora em que ele não pôde mais suportar e ele enviou uma mensagem a Jesus. Ele apresentou as suas duras questões. E a resposta de Jesus fortaleceu aquele homem que estava preso ali. Aí a gente sabe a história, que um dia a esposa de Herodes conseguiu o que ela mais desejava. Ela enganou seu marido através da sua filha, a Salomé, e no processo, João Batista ele foi decapitado. É muito interessante a gente pensar assim, começar a refletir. Ele foi decapitado, João Batista foi decapitado, aparentemente esquecido por Deus. Aparentemente esquecido por Jesus e deixado ali sozinho. Mas o que é o sofrimento? O que são os sofrimentos de Cristo? Companheirismo com Cristo em seu sofrimento é a mais importante confiança e a mais elevada honra. Que tipo de companheirismo João Batista é aquele missionário da China e todos os mártires através dos tempos têm tido com Cristo em seu sofrimento? Que tipo de companheirismo é esse? O que são os sofrimentos de Cristo? Vamos entender isso analisando, em primeiro lugar, um detalhe muito importante, que é: nós sabemos que Cristo, ele também sofreu quando ele esteve a essa terra. Ele também sofreu, mas ele sofreu por causa de quê? Ele sofreu por causa da justiça. Isso não era sofrimento por causa dos seus próprios pecados. Cristo não tinha pecado. Ele sofreu por causa da justiça. Ele pronunciou uma bênção sobre aqueles que em todas as épocas têm sofrido também por causa da justiça. Os homens maus odiavam Jesus por sua vida de pureza. E por essa razão, eles tentavam destruir Jesus o tempo todo. Aqueles que têm aceitado a justiça de Cristo são advertidos de que eles não serão sempre os mais populares e alguns sofrerão perseguição e até mesmo a morte por causa da justiça. Muitas pessoas vão sofrer por causa da justiça. Jesus, ele sofreu por causa da justiça. Mas vamos entender, vamos analisar o segundo aspecto do sofrimento, do companheirismo com Cristo. Jesus, ele também sofreu por causa dos outros. Ele é o supremo exemplo de alguém que estava disposto a entregar a vida por seus amigos. E outros, em todas as épocas, têm se unido a ele a isso. Sofrer por causa dos outros. Jesus sofreu por causa da justiça. Jesus sofreu por causa dos outros. Em terceiro lugar, Jesus sofreu
Porque ele era submisso. O plano elaborado antes da fundação do mundo, e antes que o pecado entrasse, ele viria, antes do pecado entrar, já havia um plano de que se o pecado entrasse, ele viria para oferecer uma solução para mim e para você. Jesus, ele não se desviou desse plano. Ele permaneceu sobre o controle do Pai durante toda a sua vida aqui na Terra. O Senhor está nos convidando hoje a abrir os nossos olhos. Se você está sofrendo por causa da justiça, se você está sofrendo por causa dos outros, você está no caminho certo. E Deus vai mais além para você. Ele quer que você seja submisso a Ele. E ser submisso a Deus não significa que você não vai passar por aflição. Jesus, ele permaneceu sobre o controle do Pai durante toda a sua vida. Olha que interessante. Ele poderia ter salvado a si mesmo. Quando os sacerdotes e os escribas vieram e disseram para ele assim, salvou a outros e a si mesmo não pode salvar-se. Está lá em Marcos 15:31. Eles estavam falando até a verdade. Entretanto, embora pudesse salvar a si mesmo, ele não poderia salvar a si mesmo e aos outros também. Aqueles que têm seguido a Jesus em companheirismo têm descoberto a mesma coisa. Por permanecerem sobre o controle, sabe? Deus está no controle da vida deles. Eles não têm sido capazes de salvar a si mesmo. Aquele missionário lá da China, ele poderia ter salvado a si mesmo, negando a sua fé em Cristo. Mas ele estava determinado a permanecer sobre o controle de Deus e continuar professando a sua fé em Cristo. E aquele missionário, ele não pôde se salvar-se, né? Assim, irmãos, um seguidor de Cristo também pode sofrer por causa da justiça, por causa dos outros, pode sofrer porque também permanece sobre o controle de Deus. João Batista, ele experimentou esse sofrimento. E é interessante que Jesus, ele teria libertado seu amado e fiel servo. Jesus tinha poder para fazer isso, para libertar ele daquela prisão, daquela masmorra. Mas por causa dos milhares dos anos futuros que passariam na prisão, da prisão para a morte, Jesus, ele viu além. Jesus viu que através da morte daquele servo fiel dele, João Batista, muitos outros, milhares, também passariam da prisão para a morte. É por isso que João teve que beber o cálice do martírio. E é tão interessante que João Batista, ele iluminou o caminho para os outros discípulos, dos quais, olha que interessante, todos, exceto um, que foi João, né? Eles morreram como mártires. E os discípulos, eles pagaram o preço derradeiro, iluminando o caminho para os próximos mártires que seguiram eles. E os mártires que os seguiram iluminaram o caminho para nós hoje, que ainda estamos vivendo nesse mundo de dores, de sofrimento, de separação, de morte. Mas agora vem uma pergunta. Por que os mártires tinham que morrer? Você já parou para pensar? Por que os mártires tinham que dar a sua própria vida para morrer por Cristo? Para a gente responder essa pergunta, que é até difícil de responder, nós sabemos que Deus planejou seu mundo de modo que a chuva caísse. E é tão interessante que aqui na minha cidade está chovendo.
A chuva ela cai sobre os justos e sobre os injustos. O sol ele brilha sobre os bons e sobre os maus. Se as coisas boas elas acontecessem apenas com os bons e as coisas más acontecessem apenas para os maus, não demoraria muito tempo e o mundo inteiro estaria cheio de pessoas que serviriam a Deus apenas pelo que Ele é capaz de dar. Apenas as pessoas iam servir a Deus por interesse. Mas Deus, Ele quer um serviço de amor, um serviço de entrega. Ele nunca prometeu aos seus seguidores um céu sempre azul. Ele não prometeu libertá-lo dos problemas decorrentes de se viver nesse mundo de pecado. Há muitas razões para isso, e uma delas é que mesmo aqueles que são seguidores de Cristo precisam ser relembrados do horror que é o pecado. Há outra razão também que nós devemos considerar. Sabemos que o diabo, desde o início, ele tem constantemente acusado a Deus como sendo um injusto. Ele diz que as pessoas servem a Deus unicamente pelas coisas que elas podem obter dele. Um exemplo típico disso é a história de Jó. E você sabe muito bem como terminou a história de Jó. A acusação do diabo era que Jó só servia a Deus devido à maneira como ele o abençoava. Jó 1, 9 e 10, né? Lá diz. A experiência de Jó podia ser repetida na vida de cada um de nós. A promessa de Deus é de que não há nada que o diabo possa fazer, não há nenhum problema que ele possa causar nesse mundo de pecado, que Deus não tenha o poder de nos dar condição de suportar e ainda continuar confiando nele. Deus precisa de demonstrações da vida real, de que isto é verdade. E vamos ser mais específico. Nós estamos vivendo num grande conflito. E a Bíblia ensina que no final dos 1000 anos, quando nós passarmos os 1000 anos com Cristo, quando ele vier a esse mundo pela terceira vez, a gente sabe que haverá alguns fora da cidade e haverá muitos também dentro da cidade. Alguns estarão do lado de dentro da cidade olhando para fora. E alguns estarão do lado de fora olhando para dentro. Vamos tentar imaginar. Do lado de fora da cidade estão alguns que viveram dos dias do dilúvio, quando os pensamentos do coração dos homens eram mal continuamente. Eles se armaram seus punhos, eles ficaram agitados diante de Deus e disseram, e eles vão dizer, né? Isto não é justo. Foi muito difícil servi-lo no tempo em que eu vivia. E talvez você possa imaginar uma voz de algum lugar dentro da cidade que diz: Noé, você pode, por favor, subir no muro? Ao Noé subir ali, as pessoas do dia do dilúvio nada mais terão para dizer. Eu também posso ver um grupo fora da cidade naquele dia, que viveu no tempo da apostasia de Israel. Cederam à pressão, se tornaram adoradores de Baal. Eles começam a armar os punhos e agitam diante de Deus, dizendo: foi muito difícil servi-lo quando eu estava vivendo na terra. Aí Deus pede Elias e fala assim: Elias, suba no muro. E eles não têm mais nada a dizer. Posso ver também pessoas da igreja primitiva, quando a perseguição estava ali no seu auge.
os que estão do lado de fora do muro, agitando os punhos e estão diante de Deus e dizendo: foi muito difícil servi-lo no meu tempo. Eles iam me matar se eu falasse abertamente sobre Jesus. E Deus envia Estevão ao muro e aquelas pessoas não têm mais nada para dizer. Vejo um grupo na Idade Média e agitando os seus punhos, aqueles que estão fora ali da cidade. Aí Deus vem e fala assim: Rus, Jerônimo, levantem-se, sobe ao muro. E aquelas pessoas que estão fora da cidade não têm mais nada para dizer. Veja alguém lá da China, aquele que morreu, aquele missionário lá da China, e aqueles que estão do lado de fora do muro, e eles não têm mais nada a dizer. Eu vejo alguém em nossos dias, uma vítima de câncer, que sofreu por meses e finalmente morreu, mas antes de morrer, revoltou-se contra Deus, o culpou por todos os seus problemas, amaldiçoa e morre. Para alguém assim, do lado de fora da cidade, Deus pode precisar de alguém do lado de dentro, que sofreu uma tentação semelhante, mas ainda assim continuou amando a Deus, continuou confiando nele, a despeito de tudo. Mas é Deus que é Deus que trouxe todo esse sofrimento? Não, lógico que não. O sofrimento ele é infligido por Satanás, mas Deus age acima dele com o propósito da misericórdia. Os discípulos, eles perguntaram a Jesus: Jesus, quem que pecou? Este homem ou seus pais? Jesus disse: nenhum deles. Mas veja, agora você verá a glória de Deus. Está lá em João 9:3. Um dia, irmãos, virá quando a glória de Deus triunfar e os seguidores de Cristo que têm sofrido aqui nessa terra, eles vão receber a sua recompensa. Que dia será aquele quando o problema do pecado será para sempre eliminado e nós vamos poder estar com Cristo em companheirismo, não agora em sofrimento, mas em companheirismo por toda a eternidade. Eu não sei quais são os planos que Deus tem para cada um de nós. Como será o fim da nossa vida? Mas essa mensagem tocou muito no meu coração, porque talvez Deus vai me pedir para ser testemunha, entregando a minha própria vida, para que o meu sangue possa ser semente para que outros venham conhecer a Jesus e entregar sua vida também. Não tenha medo do sofrimento. Não questione a Deus por causa dos sofrimentos. Jesus sofreu por causa da justiça. Jesus sofreu por causa dos outros. Jesus sofreu porque foi submisso. E valeu a pena, porque estava nos planos de Deus, antes mesmo do pecado entrar. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que nós possamos ser aqueles que vão estar dentro da cidade. E quando aqueles que estiver fora falar com Deus que ele foi injusto, que foi muito difícil servi-lo ele, que ele possa chamar o nosso nome como testemunha de que ele sempre foi justo, ele sempre foi fiel. Que possamos ser uma luz, que possamos seguir a Jesus. Não importa se vai ser num deserto, não importa se vai ser numa dificuldade que você vai passar, um sofrimento, uma doença, não importa. Sirva a Jesus, porque esse é o chamado que Deus tem para nós, de seguir a Ele, seguir os passos dEle, seguir as pegadas dEle. Por isso que tem um hino que eu amo muito, nossa, a Jesus seguir eu quero,
E nas palavras desse hino, fala que se o caminho for custoso, Jesus também já passou por lá. Se a vontade de Deus é que a gente trilhe em solidão, Jesus também já foi, já ficou só. Ele já trilhou o caminho. Que possamos sofrer por ele, se possível, até morrermos por ele. No dia da glorificação, nós vamos nos alegrar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tamires, você quer o hino é agora? Pode fazer de acordo com a programação. É agora ou depois? Vocês que sabem. Pode escolher. Elô, Oi, o hino Juninha. o hino pode ficar para o final, né? Você prossegue? Isso. Bom, gente, louvado seja Deus por essa mensagem, né, de exortação, aonde nós vamos passar por muitos sofrimentos, né? Não é fácil quem está principalmente aqui numa liderança de igreja. Nós temos aqui anciãos, né, pessoas que são líderes, temos aqui o José Geraldo, o Max, né, que são diretores aí das suas igrejas. A gente sabe muito bem que não é fácil, né, nos nossos dias. Mas se não está fácil agora, eu sempre falo com o Zé Geraldo, prepara o lombo, porque lá na frente vai ser muito pior, né? Então, nós sabemos que não será fácil para aqueles que serão fiéis a Deus até o final. E eu acredito que Deus está nos trazendo a essa sala exatamente porque Ele está nos treinando, nos capacitando para a guerra que está por vir. Somos os soldados de Cristo, aqueles que vão manter na sua mão direita a espada, que é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, Tamires, por essa mensagem. Agora nós vamos proceder com as orações. Nós vamos ter a oração da Tamires, mais uma oração, quem se candidata a orar, e logo depois a Rutinha que vai cantar. Eu posso Juninha, você orar, vai amiga? orar? Tá, então nós Sim. vamos ter primeiro a Tamires, depois a Juninha e depois a Rutinha com a mensagem cantada. Então, oremos. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela revelação da tua palavra, que mostra o caminho que Jesus trilhou aqui nessa terra, caminho de dores, sofrimento, foi rejeitado, foi maltratado, mas estava nos planos, Senhor. Nos ajuda a caminhar, Senhor, nas pegadas de Cristo. Nos ajuda a olhar para Ele porque Ele já venceu. A tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Que essa palavra, Senhor, venha encontrar guarida nos nossos corações. De que a despeito de qualquer sofrimento que nós possamos glorificar a Ti com a nossa vida. Que possamos ser testemunhas, Senhor. Não só para as pessoas que estão ao nosso redor, mas para o universo inteiro. Que valeu a pena o sacrifício de Cristo. Valeu a pena o sofrimento de Cristo e nós estamos aqui dispostos. Quer vivamos ou morramos, somos Deus. Que o Espírito Santo, Senhor, envolva a nós não só falarmos esta linda frase, mas de fato vivê-la ela, Senhor. Nós não sabemos o que nos aguarda no futuro, aqui nessa terra, mas nós já sabemos que o Senhor está preparando mansões para aquele que for fiel até o fim, e o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Eu quero te pedir, Senhor, que conforte o coração de cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, que elas possam entender que a despeito de qualquer coisa que estiver passando, o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Dai-nos a tua paz, o teu perdão, a tua graça, é o que eu te peço e te agradeço. No doce nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, Senhor, amém. Continuando e confirmando a oração da tua serva, ó Deus Emanuel. Obrigada, Senhor. Obrigada pela paz que o Senhor coloca em nossos corações nesta manhã. Pode ser, Pai, que como orou a tua serva, tem aqui algum coração aflito. Mas, ó Senhor, se esse coração ainda não foi acalmado, acalentado à luz da tua palavra, por misericórdia, Senhor, vá ao encontro nesse momento e aquiete esse coraçãozinho, Senhor, por favor. Deus bendito, Deus de amor. Nós temos todas as manhãs, todas as madrugadas, estado na tua presença. Nós temos procurado te buscar, Senhor, nas primeiras horas para nós. Mas talvez, Senhor, ainda não tínhamos encontrado a pérola que encontramos hoje. Estamos a cavar, Senhor. E a cada amanhecer, o Senhor tem nos dado a conhecer dos teus mistérios. E eu te louvo pela vida dessa tua serva, que tão bondosamente, tão diligentemente, veio transmitir a mensagem do Senhor a nós nesta manhã. Estamos felizes porque há muito não ouvíamos a voz dela. E mesmo lá, distante, com todas as dificuldades, ela foi impressionada por teu Santo Espírito e procurou a liderança dessa sala para transmitir a tua mensagem. Obrigada, Senhor. Obrigada. O Senhor tem nos ouvido. O Senhor tem ouvido os nossos clamores. E o Senhor tem levantado os teus mensageiros. Acorda-nos também, Senhor, por favor. Às vezes estamos dormindo de olhos abertos. Tem misericórdia, Pai, de nós. E nos ajude. Nos ajude, Paizinho, a verdadeiramente contemplar a tua face. Senhor, nesse instante eu quero colocar no teu altar as pessoas por quem estamos orando. E a lista é grande, Pai. E eu quero, Pai, aqui orar pelo irmão Mário. Tu sabes que ontem ele sofreu um acidente, eu não sei qual a gravidade, mas eu sei que o Senhor está no controle dessa situação. Não importa onde está agora o teu filho, que o teu Santo Espírito possa estar a aquietar o seu coração e da sua esposa, dos seus filhos, Senhor, de maneira que eles possam crer que o Senhor está no controle. Nós temos ouvido e temos crido, Pai. O Senhor é especialista em transformar maldições em bênçãos. Cuide daquela família, Senhor, por favor. Ó Deus bendito, eu quero colocar em teu altar a família da irmã Tamires. Mais uma vez, Senhor. A tua serva está à espera do Caleb. Tome ela em tuas mãos, Pai. Tome esta criança que está no teu ventre em tuas mãos. Continue a abençoá-los, porque eu sei que o Senhor já os abençoou. Não só a eles dois, mas a toda extensão de sua família, Senhor, por favor. A sua mãe que tão bondosamente saiu do seu lar, deixou o aconchego da sua cama e foi a serviço da sua filha, para que a tua voz, para que a tua palavra pudesse ser transmitida, Senhor. Cuida, Senhor, por favor. Sei com os jovens por quem estamos orando, na pessoa do Pedro e do André, eu oro por todos estes que aqui estão escritos na minha lista. Na pessoa da André e do Geraldo, eu oro por todos os casais que estão aqui na minha lista. Oh, Senhor. E em tuas mãos eu quero apresentar
cada família aqui presente, Senhor, representada nesta sala, nesta manhã. Tu conheces desde a menor até a maior. Então, Senhor, por favor, vá ao encontro de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Aqueles que estão vindo pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela centésima vez, talvez até pela tricentésima. Oh, Senhor Deus, Tu és Deus. E Tu podes todas as coisas. Conforte, Senhor. Alivie o fardo. Ajude-nos a trocar o nosso fardo pelo Teu fardo que o Senhor nos prometeu e nos disse que é suave e leve. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço, porque eu creio. Amém, Senhor. Amém. Ao buscar a Ti, quero conhecer Teu coração e Teu amor. Ao buscar a Ti, Cristo atrai a mim, perto mais de Ti, pois quero Tua paz e Teu amor. Lanço-me aos Teus pés, fraco como sou. Quero conhecer o Teu amor. Lanço-me ao Senhor. Cristo atrai a mim, perto mais de Ti, pois quero Te amar e Te adorar. Amém. Ligou? Oi. Bom, gente, a Tamires, ela começou, né, perguntando: você está disposto a morrer por Cristo? Será que nós estamos dispostos a morrer por Cristo, né, Jeane? Eu fiquei aqui pensando que hoje nós estamos vivendo em momentos tão tranquilos ainda. Podemos ir e vir. Mas aqui no livro Eventos Finais, no capítulo 10, traz algumas coisas que nós vamos ter que refletir muito sobre essa situação que a Tamires relatou aqui para a gente no dia de hoje. Lá fala assim: uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. Ao fazer isso, não hesitarão em obrigar as pessoas, contra a voz da própria consciência, observar o dia que a nação declara ser o sábado. Os que vivem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Olha, gente, não vai adiantar a gente procurar advogado, juiz, porque todos eles vão estar a serviço de Satanás, né? Os juízes recusarão ouvir as razões do que são
leais aos mandamentos de Deus, porque sabe que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão: temos uma lei e, de acordo com a nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei é suprema para eles. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que se submetem ao falso sábado. Se formos levados aos tribunais, deveremos abrir mão dos nossos direitos, a menos que isso nos coloque em conflito com Deus. Não estamos pleiteando os nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. A riqueza, o talento e a educação se unirão para considerá-los infratores, juízes perseguidores, pastores, membros de igreja irão conspirar contra eles. Irmãos, vocês estão entendendo o que nós vamos passar? Por que essa mensagem é tão importante? Porque o nosso emocional, né? Ele não vai ficar bem quando a gente vê um irmão que a gente beijava e abraçava, que nos dava feliz sábado, agora nos perseguindo. Então, aqui fala que pastores e membros da igreja irão conspirar contra eles, de viva voz e de forma escrita, com ameaça, escárnio, zombaria, tentarão destruir sua fé. Virá o tempo em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Vocês estão entendendo que vocês estão sendo treinados por uma guerra? Por uma guerra espiritual? Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a comprometer as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade ao governo. Irmãos, olha o que está por vir. É por isso que nós temos que cada dia nos apegar mais a essa mensagem, porque nós vamos ser cruelmente perseguidos pelos nossos familiares, pelos pastores, pela igreja, pelo governo, todo aquele que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus sem temor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e de conhecimento de Deus e sua palavra, pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos. Seus motivos contestados, desvirtuados, seus membros esforços e seus nomes banidos como mal. Nós seremos considerados escória. Satanás tem milhares de meios de agressão disfarçados para obrigar as pessoas a violentar a consciência. Esses recursos serão usados contra o leal povo de Deus que guarda os mandamentos. Os que desejam avivar a memória e ser instruídos na verdade precisam estudar a história da igreja primitiva durante e imediatamente após o dia de Pentecoste. Estudem atentamente no livro de Atos as experiências de Paulo e de outros apóstolos, pois o povo de Deus em nosso tempo terá que passar por experiências similares. Meus amados, nós precisamos de estar firmes na rocha. Precisamos a cada manhã, sim, irmos aos pés de Cristo com a nossa oração, com a nossa leitura da Bíblia, com a nossa devoção, com entrar dessa sala, porque Deus está preparando um exército para a maior luta que vai surgir dentro de pouco tempo. E você está dentro dessa história. Não é por acaso que o Senhor te acordou e te trouxe aqui essa manhã. É porque Deus está te treinando para o maior evento que está por vir em todo o planeta Terra. Você é a história ao vivo e a cores, né? E você será parte
desse exército que vai sofrer. Então, esteja firme nessas promessas. Meus queridos, mais alguém gostaria de fazer a sua consideração? Aquele que desejar pode levantar a mão. Eu sei que o seu coração aí está palpitando de vontade de falar, porque esse é um assunto que mexe com todos nós. Juninha, seja bem-vinda, amada, mais uma vez. Eu fiquei aqui, né, pensando, meu Deus, como Deus, ele é tremendo, como ele age de forma tão coerente, né? Nosso Deus, ele é muito didático. E eu estava aqui ouvindo Tamires, agradecendo a Deus pela vida dela e meditando assim. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de deixar as coisas, né, desse mundo. Vou dizer assim, a gente usa até a expressão as nossas coisas, né, os nossos afazeres, a gente está sempre ligado às coisas aqui dessa terra. E quando eu falo a gente, eu estou falando de mim, e não sei o que passa com os outros, mas a gente está sempre, eu estou sempre com essas preocupações. E quantas vezes eu tenho deixado essas preocupações, essas pré-ocupações, né? As minhas ocupações, porque nós estamos mesmo muito ocupados. Eu estou muito ocupada, nem vou usar a expressão nós, não, vou falar de como eu estou. Estamos todos distantes geograficamente, unidos em um só espírito através dessa sala. E eu vejo, assim, a necessidade de nos desprendermos, de me desprender desse trabalho doméstico, profissional, enfim, um monte de coisa que a gente vai se ocupando. E se eu não atentar para cada dia, cada situação, eu não consigo administrar o tempo a ponto de buscar a Deus. E tão sábio é o nosso Deus que ele deixou escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que Mateus, ao escrever isso, era para uma sociedade como eu vivo hoje. Um povo preocupado com tantas coisas, que o reino de Deus ia sendo deixado para trás. E hoje nós estamos às portas da Canaã. E ainda estou preocupada com as coisas deste mundo e justificando ainda. Eu preciso sustentar meus filhos, eu preciso cuidar do meu pai, eu preciso isso, eu preciso de Deus. Só isso. Ele me fez uma promessa. E todas as promessas do Senhor serão cumpridas, e essa não ficará em vão. Então, eu preciso ter essa confiança. Até onde estamos confiando? Eu achei interessante que você citou aí, Heloísa, o livro de Atos, né, que está citado na leitura que você fez aí, de eventos finais. E esta semana, exatamente essa semana, eu fui incomodada a entrar em um grupo onde esse livro está sendo explanado. E eu fiquei
ontem eu fui ouvir as mensagens, os áudios atrasados, né? E assim, eu fiquei impressionada com a forma como o Espírito Santo impressionou Paulo. E esse mesmo Espírito que está a impressionar a mim e a você, esse mesmo Espírito que impressionou a Tamires vir falar conosco nesta manhã, é o mesmo Espírito que está a nos acordar. Que Deus possa ser louvado, que Ele possa nos abençoar e nos ajudar a cada dia ouvir e dar ouvidos à sua voz e não endurecer os nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Essa é a minha consideração. Obrigada, Tamires. Deus te abençoe, minha querida. Continue cuidando de você. Irmã Clorinha, estamos com saudades. Amém, Juninha. Continuando aqui no livro Eventos Finais, ele fala: se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão, confiando nele como uma criancinha. Confie em seus pais. Agora é o tempo de cultivar a fé em Deus. Mais alguém gostaria de fazer uma consideração? Eu não estou vendo mais nenhuma mão. Deixa eu ver se tem mais alguém. Bom dia, irmã Heloísa. Ah, irmã Nice. Bom dia, irmã. Irmã Ana. Ah, irmã Ana. Eu quero que a senhora me dê o título da mensagem, o cabeçalho, para poder eu acompanhar essa leitura. É o capítulo 10 do livro Eventos Finais. Ele chama O Breve Tempo de Angústia. Pronto. E a minha consideração hoje é realmente o que a irmã trouxe para nós, é algo assim que quase todos os dias nós entramos nessa sala, nós estamos sendo advertidos para nos preparar. E a Júnia falou algo assim muito interessante a respeito do tempo. O tempo de uma dona de casa, o tempo de quem trabalha fora de casa, é realmente uma loucura, mas é como ela falou, eu digo a mesma coisa. Se a gente não parar, o Espírito Santo de Deus não nos despertar à madrugada para buscar a presença de Deus, encher-nos da sua palavra, o nosso tempo é muito corrido, muito concorrido também. Mas sempre Deus está nos dando uma oportunidade de contemplar a voz dele, o que ele quer falar com a gente através da natureza. Sempre quando eu estou na correria aqui, que tira um tempinho que vou para a palavra, o Senhor me leva para contemplar alguma coisa na natureza para eu ver que realmente o tempo é chegado. E nós não podemos cochilar, porque essa mensagem de hoje é o preparo para daqui a pouco. Não vai tardar muito. Para isso tudo está acontecendo conosco. E o que mais dói no nosso coração, mas temos que estar preparado, é que o inimigo ele vai usar as peças mais raras da nossa vida, que são os nossos filhos, para nos negar a Jesus. Quando ela falou aí do missionário da China, ele era um homem. Ele não teve como negar, porque ele amava Jesus além das suas forças. Mas será que nós, sempre eu tenho dito isso lá na igreja, será que nós, pai, nós, mãe, estamos preparados realmente para ver esses homens cheios de demônios, tomar os nossos filhos pequenos nas mãos, que a gente tanto ama, é capaz de dar a nossa vida por ele, e começar a mutilar na nossa frente para a gente negar a Jesus? Muitos dos nossos já estão preparando seu psicológico para isso. Pais que amam seus filhos pequenos. O Espírito Santo tem falado muito. Essa mensagem de hoje só vem mais uma vez confirmar que nós estamos no caminho certo e que precisamos estar com o nosso psicológico preparado para essas emergências que vai acontecer. Então, eu louvo a Deus por essa mensagem, porque ela vem trazendo para nós esse preparo, tanto fisicamente, espiritualmente, como psicologicamente. Por quê? Porque muitos vão negar. No passado, muitos negaram.
e os nossos irmãos que comem conosco, bebem conosco do pão e da água, pastores que ele nos leva ao auge da fé, vai negar, vai se contradizer, vai voltar, vai ficar do lado da besta e seus poderes para vir contra um princípio que é real, que é a palavra de Deus, que eles mesmos nos levou a crer nesse Deus. Irmãos que nos cumprimenta. Irmão, quando a senhora leu aí na palavra de Deus, falando sobre irmãos que vão se rebelar, pastores que vão se rebelar contra a palavra e contra os filhos de Deus, que estão dentro dessa fé, eu fico imaginando que muitas das vezes a gente vai no altar, leva a palavra, os que estão mesmo vibrando na fé, eles dão glória. Mas aqueles que estão em cima do muro, eles ficam calados e, ao mesmo tempo, eles saem criticando a mensagem dura. A irmã hoje falou pesado, a irmã hoje pregou duro. É porque essas pessoas não querem se preparar para essa mensagem, para o que está por vir pela frente. Mas, irmã, Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue te usando, de perto ou de longe, não importa, mas que essa mensagem balançou a estrutura de toda essa igreja, eu tenho certeza que sim, porque a minha foi balançada principalmente no que a irmã Heloísa acabou de ler, para completar a sua mensagem. Que Deus continue te usando e use cada um de nós também para levar essa mensagem a quem precisa ouvir. Um bom dia, essa é a minha consideração hoje. Louvado seja Deus. Amém, irmã Ana Maria. Então, Deus está nos preparando. Aqui estão os 300 de Gideão. Essa sala aqui poderia ter 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, mas hoje ela teve aqui 36 pessoas, né? Alguns já saíram porque estão indo para o trabalho, para os seus afazeres, mas o Senhor tem nos despertado. Deus tem o seu remanescente. O remanescente de Deus não é a grande maioria, vai ser um povo pequeno. É por isso que nós cantamos, somos um pequeno povo muito feliz. O povo de Deus, o remanescente, ele está distribuído em vários lugares. Assim como nós estamos aqui, tem vários locais onde as pessoas estão levantando pela madrugada, buscando o batismo do Espírito Santo. Porque muitos, como nós, estão entendendo que isso aqui é uma preparação para o tempo do fim. Deus está despertando o seu povo. Deus está juntando um povo. E esse povo tem um nome, remanescente. São eles que vão zelar, que vão ser os depositários da lei nos últimos dias aqui nessa terra. E é por isso que o livro Eventos Finais termina falando nesse capítulo. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e nos preparar para o reino celestial. Irmão, você está levando pancada, é Deus te preparando. E quando você é amado por Deus, você passa a ser importante também para Satanás. O sofrimento é o megafone de Deus que grita para o mundo que insiste em ficar em silêncio. Que Deus possa nos usar a cada um de nós aqui nessa sala para levar ainda em tempo de paz essa mensagem que muitos ainda não têm consciência, porque dentro em breve não será fácil o que teremos que passar. Eu não estou vendo mais nenhuma mão aqui para consideração, não havendo mais nenhuma mãozinha, né? Nós agora vamos encerrar com uma oração. Quem gostaria de orar? Posso orar, minha querida irmã? Sim, claro. Nós vamos, então, terminar, né, com a... É a Miriam, né? É a Leni. Ah, Leni, irmã Leni. É porque irmã, só antes da senhora orar, eu estou vendo aqui a mãozinha da Miriam. Miriam, pode fazer a sua consideração. Não, eu Isso. levantei a mão para orar.
Para Bom orar? dia. Não tem problema. Vamos ter 2 orações. Vamos ter, então, primeiramente a irmã Leni, depois a irmã Miriam e a Ruth, então, encerrando com um louvor. Amém. Vamos ajoelharmos para falarmos com o nosso bom Deus? Nosso querido Deus poderoso Pai, Deus criador dos céus e da terra, Deus digno de toda a honra e louvor. Muito obrigada, meu querido Deus, pelas tuas providências, pela tua misericórdia que é renovada em nosso favor todos os dias. A nossa gratidão pela mensagem que ouvimos, mensagem de alerta, mensagem que toque aos nossos corações, mas que não fique somente no falar, mas nós possamos, Senhor, levantarmos a nossa cabeça para sermos batizados pelo Espírito Santo, para que possamos testemunhar do que nós estamos ouvindo. Aconteça o que acontecer, quer vivamos, quer morramos, somos teus. Então, nos prepare, ó Deus, para sermos luz entre as trevas. Por favor, perdoa os nossos pecados. Pai de amor, não olhe para a nossa incredulidade, olhe para o desejo que nós temos de sermos transformados, para sermos bênção para a nossa família, para sermos bênção para os nossos vizinhos, para sermos bênção, Senhor, e testemunho vivo para a nossa comunidade. Pai de amor, obrigado e obrigada. Enviado para nós mensagens a cada dia para que nós possamos estarmos atentos, com os pés na terra, mas com o nosso olhar fixado na pessoa de Cristo Jesus. Estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, por favor, ó Deus, nos dê perseverança, nos ensina, Senhor, aconteça o que acontecer, mas que nós possamos testemunharmos da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a sairmos de cima do muro. Nos ajude, Senhor, a ficarmos ao Teu lado. Nos ajuda a testemunharmos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Todos os dias o Senhor tem enviado mensagem para nós, para que nós não venhamos duvidar, que nós não venhamos desanimar, mas que cada dia nós possamos andar nas tuas pegadas, porque o Senhor já fez o caminho, e que cada dia nos dê força, perseverança, para que nós possamos subirmos mais um degrau da escada que nos conduz à salvação. Pai de amor, é no teu nome que eu te peço. Sumiu a Jesus. voz, irmão. Vamos dizer, tudo posso naquele que nos fortalece. Nos abençoe, abençoa cada um de nós e nos dê, Senhor, a tua presença e a salvação em Cristo Jesus, hoje por todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Poderoso, majestoso. Não há ninguém, não há nenhum outro Deus. Esse é o Deus Criador, é o Senhor. Esse é o Deus Redentor. Aqui são seus filhos, ó Deus, filhos pela criação, filhos pela redenção, adotados, salvos em Cristo Jesus. Filhos que o Senhor tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E quanta luz nós temos, ó Pai. Quanta luz nós temos, mas às vezes mesmo em meio a tanta luz, nós vivemos nas trevas. Porque não buscamos essa luz, porque não acendemos essa luz. Ah, ó Pai, tenha compaixão de nós. Olha para nós, nós somos fracos, ó Deus. Às vezes achamos que temos força, que somos suficientes, nós não somos. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós carecemos do Senhor o tempo todo. E às vezes, ó Pai, murmuramos, olhamos para os nossos problemas, as nossas dificuldades, e dizemos que estamos passando por tantas provas, Senhor. O que são os problemas que passamos diante de tudo que os seus servos no passado viveram?
Homens e mulheres que entraram na fogueira cantando, louvando o Senhor. Homens e mulheres que sofreram realmente, que perderam a vida, cerrados, decapitados. Nós não estamos prontos para isso, Senhor. Nós confessamos. Eu confesso, não estou pronta. Mas eu quero, Senhor. Eu quero ser digna. Às vezes nós dizemos que queremos morrer por Ti, mas nós não estamos dispostos nem a viver por Ti. Ensina-nos a viver por Ti, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a Te amar verdadeiramente. Se nós Te amarmos de todo o nosso coração, nada será difícil aqui. Tudo que tivermos que passar, nós passaremos. Então, ensina-nos a Te amar. Acalme nosso coração, ó Deus, em meio aos problemas e às dificuldades. Ajude-nos a lembrar que se nós não pudermos caminhar, que o Senhor nos carregará. Por favor, ó Deus, não permita que venhamos a desfalecer, mas fortaleça cada um de nós. Fortaleça esse ministério de Pentecostes. Fortaleça os líderes desse ministério. Fortaleça cada um membro que entra aqui pela manhã, que vem te buscar, que vem buscar poder, consagração, o batismo do teu Santo Espírito. Nós só queremos isso, ó Deus, só queremos vencer. E com a tua ajuda nós conseguiremos. Aqui, Senhor, foram colocados aqui na conversa alguns pedidos de oração. E o Senhor que conhece os seus filhos, conhece as dificuldades e as necessidades de cada um. Eu te peço nesse dia, visita essas pessoas. Visite as dificuldades, sara as enfermidades, principalmente a enfermidade do pecado. Cura-nos, ó Deus. Liberta-nos, ó Pai, dos nossos maus costumes. Santifica-nos, ó Deus, a cada dia. Permita-nos, ó Pai, andar e viver na Tua presença nesse dia. Permita-nos vencer o inimigo nesse dia, porque o Senhor já o venceu. Nos dê um dia de paz em meio a tantos problemas, a tantas aflições. Que nós venhamos a descansar no Senhor, colocando todas as nossas dificuldades nas Suas mãos e tendo a certeza de que o Senhor fará o melhor por nós. Nós te fazemos essa oração, Deus, e eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos então nos despedir com o hino 518 do nosso cenário. A Jesus seguir eu quero. A Jesus seguir eu quero, seja sorte sim qualquer. Onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim.
encontrar dificuldades e envolver-me a tentação. Tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também o atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim, eu te sigo até o fim. Amém. Tenhamos Amém, todos um dia Rutinha. vitorioso. Aqui estão os guerreiros do Senhor. Que Deus nos ajude a mantermos fiéis até o fim. Que vocês tenham hoje um excelente dia na presença do Senhor. Um Amém. bom dia para todos. Obrigado, Tamires. Obrigado, Glorinha. Obrigados a todos que aqui estiveram no dia de hoje. E que nós possamos estar em oração pelo irmão Mário, que eu esqueci de falar aqui. O irmão Mário sofreu um acidente e parece que ele quebrou o ombro. Então, ontem ele estava no hospital, né, para ver se realmente havia quebrado o ombro. Então, vamos lembrar do nosso irmão Mário, né, para que Deus possa abençoá-lo, né, que não seja nada grave, né? Então, vamos encerrar a sala. Um abraço para todos e até amanhã, às 5 horas da manhã. Tchauzinho, com Oi, Deus. Heloísa. Oi! Só aproveitando que você mencionou do irmão Mário, né? Assim, quem sentir tocado para ajudá-lo financeiramente, ele precisa, sabe? E aí a gente tem o Pix para passar, tá bom? Quem se sentir tocado para ajudar o irmão Mário. Amanhã, Rutinha, na sala nós vamos falar, que agora muita gente já acabou saindo, né? Pronto, aí amanhã a gente fala, né? Amanhã, novamente, nós vamos falar na sala, né, sobre a situação do irmão Mário, né, que está acidentado, né? Ele é autônomo, né, Rutinha? Então, que amanhã a gente vai citar novamente a situação, porque quem sentir tocado no coração pode mandar uma ajuda financeira ali para ele, tá bom? Isso, tá bom. Um abraço. Então tá, bom dia. gente, até amanhã. Até. Com Deus.